Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no quadro Nossa História para falar de um dos principais símbolos da cidade de Jaú. Aquele símbolo que você olha e você automaticamente já associa a Jaú, não tem como não fazer isso. Por quê? Porque hoje eu vou falar com vocês sobre a bandeira de Jaú e o brasão de Jaú. Você que mora em Jaú, que é de Jaú nascido, tem uma família por gerações aqui em Jaú, você já se perguntou, você sabe dizer o significado da bandeira e do brasão da nossa cidade? É importante, hein, pessoal? Muitas pessoas, quando eu ando por aí e converso, não sabem dizer. E a gente tem que destacar, porque essas cores, esses traços, nada está aí por acaso. A bandeira, ela tem que representar a sua cidade e o seu povo. Então ela é carregada de simbolismo. E é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês hoje. Vamos lá? Primeiro eu vou começar a falar do brasão, este aqui. Primeiro a gente tem que ter a noção que o brasão, ele é uma herança da época medieval, lá da Europa, assim, dos castelos, tudo isso. Por quê? Nós somos aqui no Brasil uma mistura de povos, vindo da Europa, indígenas e da África. E aqui em Jaú, sobretudo, nós temos muitos descendentes de italianos, espanhóis, portugueses. Então, muitos vieram para cá e trouxeram essa herança, certo? E a gente vê isso. Vocês devem ter pesquisado já algumas famílias, que se a gente pesquisa o sobrenome, existe o brasão da própria família. Nos castelos medievais colocavam-se os brasões. Eles contam a história dessa família, contam a história de um lugar. E por isso foi adotado o brasão para representar as cidades. Se a gente vê, não é só Jaú. Praticamente todas as cidades do Brasil têm isso. Ok, pessoal? Vamos então explicar como é o brasão de Jaú, como ele foi concebido. Primeiro, a gente tem que saber quando ele foi criado. E ele foi criado no ano de 1949, através da Lei Municipal número 77. O idealizador, quem criou, projetou, desenhou e concebeu foi Roberto Tucci, auxiliado pelo arquiteto Fernando Martins Gomes. E o que eles imaginaram aqui? Como que eles conceberam? Vamos lá então. Primeiro, foi criado um escudo. Esse é um escudo português. Tudo isso vem do chamado estudo de heráldica. Heráldica é a arte e ciência que estuda justamente os brasões, ok? Então nós podemos ver que no escudo português nós temos dois símbolos principais que representam a cidade de Jaú. Primeiro, o peixe Jaú e o rio Jaú, que dá nome à nossa cidade. A nossa cidade chama Jaú por conta do rio e do peixe. Depois temos a águia, que ela é um símbolo da aviação, do voo, representa o voo do Atlântico Sul. E ela está sobre a hélice, escrito Jaú. O Jaú, o hidroavião Jaú, que representa então aqui o herói municipal, o aviador João Ribeiro de Barros. Nós temos aqui isso que praticamente todos os brasões têm, que representa uma fortaleza, que vem dessa ideia medieval de que o lugar é uma fortaleza, ele traz segurança e tudo isso. Porém, no brasão antigo, no primeiro brasão que foi da lei sancionada lá em 1949, existia aqui um símbolo que não tem mais nesse, mas a gente vai colocar para vocês a foto do antigo, do primeiro brasão, um símbolo aqui que representava Nossa Senhora do Patrocínio, que representava a maior parte do povo jauense na época, que era, em sua maioria, católico. Hoje não tem mais. O que nós podemos ver também, além, para fora do escudo português, nós temos o suporte desse escudo. Nós temos duas árvores aqui, mas que árvores são essas, Fábio? Aqui nós temos a perobeira. Perobeira que foi escolhida porque ela representa as matas virgens de Jaú, não só de Jaú, mas da nossa região como um todo. Antes de Jaú surgir, ser fundada, quando era praticamente uma mata. Porém, depois, com o tempo, ela deu lugar ao pé de café. Aqui nós temos representando o café, o cafezal, que é o maior símbolo do poder econômico de Jaú. Então, por isso estabeleceu-se aqui duas coisas que representam Jaú aqui para fora. Por fim, aqui nesse listel, essa faixa chama listel, nós temos a frase Ibicareig. O que quer dizer essa frase? Quando ela foi criada, ela foi feita no sentido de trazer uma conexão com os povos
os primeiros habitantes de Jaú, os povos indígenas. Então foi escrita uma frase no tupi, no chamado antigo paulista, que era aquela língua falada pelos bandeirantes, que ficavam mais junto com os indígenas Guarani, tudo isso, do que propriamente com os portugueses. E Bicareig, que significa do tupi então, é rio que leva a terra boa. É um sentido simbólico que mostra aqui que Jaú é uma terra boa, com clima bom, com a terra roxa que é boa para se plantar, e a gente chegou-se a Jaú primeiro pelo rio Tietê e depois pelo rio Jaú. Então por isso o rio que leva a terra boa. Então esse nós temos aqui o significado do brasão. Agora, se a gente vê como um todo agora, vamos explicar para vocês a bandeira. Qual o significado da bandeira de Jaú? Vamos lá, a bandeira como um todo, ela foi instituída depois do próprio brasão. Ela é do ano de 1968, 17 de julho de 1968. Foi sancionada através da Lei Municipal 1260. E foi idealizada pelo Flávio de Mello, que muitos de vocês devem conhecer. E quando ele idealizou essa bandeira, o que ele quis representar? Lembre-se, tudo aqui é simbólico. Veja, ao centro então nós temos o brasão, que ele está inserido em um círculo amarelo. Deste círculo amarelo saem faixas, em vários sentidos amarelos, faixas amarelas, perdão, e nós temos aqui 6 partes, 2, 3, 4, 5, 6, com cores alternadas. Por que isso? Vamos lá. O círculo amarelo tem a simbologia da cor, que primeiro é um círculo. Por que um círculo? Porque tem o sentido de eternidade. Não tem início nem fim. Lembre-se, nada é por acaso. O amarelo representa riqueza, glória, prosperidade. O azul evoca a justiça, a nobreza, a lealdade. Todos valores que se tentam trazer, que evoca, que mostra o povo de Jaú nesse caso. Nós temos coisas, símbolos referentes ao ambiente físico, mas também ao povo, às pessoas, aos grandes nomes, certo? Nós temos também o vermelho, que por sua vez representa a audácia, a coragem, a valentia do jauense. E por fim, o branco, que representa a religiosidade, a amizade, a fraternidade. Então esses são os símbolos das cores. E Fábio, mas por que tem essas cores alternadas e essas faixas nesse sentido? Também tem uma razão de ser. Isso aqui é uma alusão à formação da cidade de Jaú. São faixas que saem desse círculo e vão para pontos distintos, ou seja, elas representam as pessoas, os primeiros colonizadores da cidade de Jaú que vieram de diversos lugares. Então, isso é expresso aqui. Então, veja, a bandeira junto com o brasão representam a cidade de Jaú num aspecto físico e o povo, as características do povo de Jaú. E por fim, para acabar a explicação, ela tenta passar uma ideia do passado de Jaú, mas também do futuro. O passado das pessoas que vieram de vários lugares, né? Como era antes, da origem dos antigos habitantes, do peixe Jaú, dos feitos do passado como João Ribeiro, mas também através das cores, quando ela mostra os valores desses habitantes de Jaú, ela mostra também o presente e como isso se projeta para o futuro, o que a bandeira almeja do seu cidadão no futuro. E é isso. Ficou claro para vocês? Aprenderam mais essa? Vocês vão saber dizer o significado do brasão e da bandeira da sua cidade? Tá ótimo, pessoal. Até a próxima então. Muito obrigado e até mais.